Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Carl Sagan nos presenteou com essa frase, um farol que ilumina nossa incansável busca por vida além da Terra. Mas, pare um instante para refletir. O que realmente significa essa busca? Será que se resume apenas a encontrar seres alienígenas em naves espaciais? Ou será que essa jornada cósmica nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, do nosso planeta e do nosso lugar neste vasto universo? Acredito que a busca por vida extraterrestre transcende a mera curiosidade científica. É uma aventura que nos convida a questionar as nossas crenças mais arraigadas, a desafiar os nossos limites e a expandir a nossa visão de mundo. Imagine o impacto que a descoberta de vida fora da Terra teria em nossas vidas. Nossas filosofias, religiões e ciências seriam transformadas para sempre. Seria uma revolução tão profunda quanto a que ocorreu quando Copérnico nos mostrou que a Terra não era o centro do universo. Essa busca por outros mundos habitados me lembra as grandes explorações marítimas do século XV. Assim como os navegadores daquela época se lançaram aos oceanos desconhecidos em busca de novas terras e riquezas, nós, hoje, nos aventuramos pelo espaço sideral em busca de novos mundos e conhecimentos. A sede de aventura, a curiosidade insaciável e a esperança de encontrar algo extraordinário, são os mesmos que impulsionaram Colombo, Magalhães e tantos outros da história da busca por vida extraterrestre, é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os filósofos da Grécia Antiga, que especulavam sobre a existência de outros mundos habitados, até os cientistas modernos, que dedicam suas vidas a projetos como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, e as missões de exploração planetária, a busca por nossos irmãos cósmicos, tem sido uma constante em nossa jornada. Já parou para pensar em quantas mentes brilhantes dedicaram suas vidas a essa busca? Quantos sonhos foram alimentados pela esperança de encontrar uma resposta para essa pergunta fundamental? E você, o que sente quando olha para o céu estrelado? Sente a vastidão do universo te oprimir ou te inspirar? Acredita que estamos sozinhos ou que somos apenas uma pequena parte de uma comunidade cósmica muito maior? Essa busca é nossa, de cada um de nós. E a resposta, quando a encontrarmos, mudará tudo. O universo é um palco gigantesco, onde bilhões de estrelas brilham incessantemente, cada uma delas possivelmente abrigando planetas. E em alguns desses planetas, quem sabe, a vida pode ter florescido. Diante dessa imensidão, uma pergunta teima em ecoar em nossas mentes: onde estão todos? Essa é a essência do paradoxo de Fermi, uma questão que nos assombra e nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa existência. Se o universo é tão vasto e antigo, com tantas oportunidades para a vida surgir e evoluir, por que ainda não detectamos sinais de outras civilizações? Já se pegou pensando nisso, imaginando o silêncio ensurdecedor do cosmos? É importante, nesse momento, afastarmos as soluções simplistas e as explicações pseudocientíficas que surgem como cogumelos após a chuva. Teorias da conspiração, que atribuem o silêncio cósmico a governos secretos ou a seres extraterrestres que nos observam em segredo, carecem de qualquer evidência científica e servem apenas para alimentar o medo e a desinformação. Da mesma forma, explicações baseadas em crendices infundadas, como a ideia de que somos especiais ou escolhidos por alguma divindade, não resistem ao escrutínio da razão e da lógica. A busca pela verdade exige rigor e honestidade intelectual. A ciência, por sua vez, nos oferece algumas possíveis explicações para o silêncio cósmico. Uma delas é a raridade da vida. Talvez as condições necessárias para o surgimento e a evolução da vida sejam tão específicas e improváveis que a vida, em si, seja uma raridade no universo. Outra possibilidade é que as civilizações, ao atingirem um certo nível de desenvolvimento tecnológico, se tornem autossuficientes e percam o interesse em se comunicar com outras culturas. Ou, ainda, que a destruição seja uma constante no universo, e que a maioria das civilizações acabe se autodestruindo, antes de ter a chance de alcançar as estrelas. Existe também o conceito do grande filtro, uma ideia que nos confronta com a nossa própria fragilidade.
O grande filtro seria uma barreira evolutiva que impede a maioria das formas de vida de alcançar um nível de desenvolvimento tecnológico capaz de comunicação interestelar. Esse filtro poderia estar no passado, significando que já superamos obstáculos extremamente difíceis e que somos, de certa forma, especiais. Mas também pode estar no futuro, o que seria assustador, pois significaria que o nosso futuro pode ser mais incerto e perigoso do que imaginamos. Já pensou na possibilidade de estarmos caminhando para uma catástrofe inevitável? Encarar o paradoxo de Fermi é como olhar para um espelho, que reflete a nossa própria existência. A busca por respostas pode nos levar a questionar os nossos valores, as nossas prioridades e o futuro da nossa civilização. Será que estamos cuidando do nosso planeta? Será que estamos usando a nossa tecnologia de forma responsável? Será que estamos nos preparando para os desafios que o futuro nos reserva? O silêncio cósmico pode ser um alerta, um chamado para que repensemos o nosso caminho e para que nos tornemos uma civilização mais sábia, mais justa e mais sustentável. A resposta para o paradoxo de Fermi pode estar dentro de nós. Imagine que cada planeta, cada exoplaneta perdido na imensidão do cosmos, carrega consigo segredos sussurrados em sua atmosfera. Segredos que, se soubermos ouvir com atenção, podem nos revelar a presença de vida, mesmo a milhões de anos-luz de distância. Esses sussurros são as bioassinaturas, as pistas químicas que podem indicar a existência de processos biológicos em outros mundos. Já pensou em como seria decifrar esses códigos cósmicos, desvendando a presença oculta da vida em exoplanetas distantes? É fundamental compreender que a análise de bioassinaturas é um processo complexo e delicado. Não basta detectarmos um único composto químico na atmosfera de um exoplaneta para confirmarmos a existência de vida. Muitos gases podem ser produzidos tanto por processos biológicos, quanto por processos não biológicos, como a atividade vulcânica ou a radiação estelar. A interpretação das bioassinaturas exige uma análise cuidadosa do contexto planetário, levando em consideração a composição da atmosfera, a temperatura da superfície, a presença de água líquida e outros fatores relevantes. As principais bioassinaturas que os cientistas procuram incluem o oxigênio, o metano, o ozônio e o vapor d'água. Esses gases são produzidos por processos biológicos na Terra e, portanto, podem indicar a presença de vida em outros planetas. O oxigênio, por exemplo, é produzido pela fotossíntese, o processo pelo qual as plantas e as algas convertem a luz solar em energia. O metano, por sua vez, é produzido por bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio. A detecção desses gases em concentrações anormais na atmosfera de um exoplaneta pode ser um forte indício da presença de vida. Houve um caso recente que ilustra bem a complexidade da análise de bioassinaturas. A análise de dados de um exoplaneta distante revelou traços de um gás que, embora possa ser produzido por processos não biológicos, despertou o interesse da comunidade científica. Os cientistas realizaram simulações e estudos adicionais para determinar se a presença desse gás poderia ser explicada por processos naturais, ou se seria mais plausível atribuí-la à atividade biológica. A pesquisa ainda está em andamento, mas esse caso demonstra como a busca por bioassinaturas pode impulsionar novas descobertas e nos aproximar da resposta à pergunta fundamental: estamos sozinhos no universo? Imagine, por um instante, um futuro em que a detecção de bioassinaturas em um exoplaneta distante confirma a existência de vida. Visualize o impacto dessa descoberta na nossa visão de mundo e na nossa relação com o universo. Nossas filosofias, religiões e ciências seriam transformadas para sempre. Saber que não estamos sozinhos no universo mudaria a forma como nos vemos, como vemos o nosso planeta e como vemos o nosso futuro. A busca por bioassinaturas não é apenas uma aventura científica, é uma busca por um novo sentido para a nossa existência. Durante séculos, nossa busca por vida extraterrestre tem sido moldada por uma visão antropocêntrica, uma tendência a imaginar que a vida em outros planetas seria semelhante à vida na Terra, baseada em carbono e água. Mas e se estivermos limitando nossa busca ao procurar apenas por espelhos de nós mesmos? E se a vida pudesse assumir formas radicais, baseadas em elementos exóticos e prosperando em ambientes que consideramos inabitáveis? Já pensou na possibilidade de que a vida, em sua infinita criatividade,
possa nos surpreender de maneiras que nem sequer imaginamos. É importante questionarmos a ideia de que a vida só pode existir em ambientes semelhantes aos da Terra. A vida, como um rio que encontra seu caminho em meio às pedras, pode se adaptar a condições extremas de temperatura, pressão, radiação e acidez. Na Terra, encontramos exemplos de organismos que desafiam os nossos limites, vivendo em fontes hidrotermais, nas profundezas oceânicas, em lagos hipersalinos com alta concentração de sal, em desertos áridos com pouquíssima água e em geleiras cobertas de gelo. Esses ambientes extremos nos mostram que a vida é muito mais resiliente e adaptável do que imaginamos. Os ambientes extremos da Terra servem como análogos para a busca de vida extraterrestre. Ao estudarmos os organismos que vivem nesses locais, podemos aprender sobre os tipos de adaptações que a vida pode desenvolver para sobreviver em condições adversas. Por exemplo, as bactérias que vivem em fontes hidrotermais se alimentam de substâncias químicas dissolvidas na água, em vez de depender da luz solar. Os organismos que vivem em lagos hipersalinos desenvolveram mecanismos para lidar com a alta concentração de sal, e os micro-organismos que vivem em geleiras conseguem sobreviver em temperaturas abaixo de zero. Para discernir a potencial habitabilidade de um planeta, podemos seguir uma técnica que envolve 3 passos. Analisar a sua composição química, a sua distância da estrela hospedeira e a sua história geológica. A composição química da atmosfera e da superfície de um planeta pode nos revelar se existem os elementos essenciais para a vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A distância do planeta à sua estrela hospedeira determina a sua temperatura superficial e a possibilidade de existência de água líquida. E a história geológica do planeta pode nos informar sobre a sua atividade vulcânica, a sua tectônica de placas e a sua capacidade de manter uma atmosfera estável. Expandir a nossa definição de vida tem um impacto profundo em nossa compreensão do universo. A possibilidade de existirem formas de vida radicalmente diferentes da nossa pode nos levar a questionar as nossas próprias limitações e a nossa visão antropocêntrica. Talvez a vida, em sua essência, seja uma propriedade emergente da matéria, que pode surgir em uma variedade de formas e ambientes que ainda não compreendemos. Ao abrirmos as nossas mentes para essa possibilidade, podemos nos libertar de preconceitos e expandir os nossos horizontes, tornando a nossa busca por vida extraterrestre mais abrangente e mais promissora. A beleza do universo reside em sua diversidade, e a vida, em todas as suas formas, é uma expressão dessa beleza. Já se sentiu perdido em um labirinto de números e possibilidades ao tentar desvendar os mistérios do universo? A equação de Drake, proposta pelo astrônomo Frank Drake em 1961, é como um mapa que nos ajuda a navegar nesse labirinto, oferecendo uma estrutura para estimar o número de civilizações inteligentes e comunicativas em nossa galáxia. Mas, antes de nos perdermos em cálculos e probabilidades, é importante entender que a equação de Drake não é uma fórmula mágica que nos dará a resposta definitiva sobre a nossa solidão ou companhia cósmica. Ela é, na verdade, uma ferramenta para organizar o nosso pensamento para identificar os fatores que influenciam a probabilidade de vida extraterrestre e para nos ajudar a formular perguntas melhores. É crucial evitar a interpretação superficial da equação de Drake como uma simples equação matemática. Cada um dos seus fatores representa um universo de incertezas e complexidades. A taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, a fração de estrelas que possuem planetas, o número de planetas habitáveis por estrela, a fração de planetas habitáveis onde a vida surge, a fração de planetas onde a vida evolui para inteligência, a fração de civilizações inteligentes que desenvolvem tecnologia de comunicação e o tempo de vida de uma civilização comunicativa são todos fatores que podem variar enormemente. Dependendo das nossas suposições e do nosso conhecimento atual, analisemos cada um desses fatores com mais detalhes. A taxa de formação de estrelas em nossa galáxia é relativamente bem conhecida, mas a fração de estrelas que possuem planetas ainda é uma área de pesquisa ativa. Graças às missões espaciais como o Telescópio Espacial Kepler, descobrimos que a maioria das estrelas possui planetas,
mas nem todos esses planetas são habitáveis. O número de planetas habitáveis por estrela depende de fatores como a distância do planeta à sua estrela, a sua composição atmosférica e a presença de água líquida. E a fração de planetas habitáveis, onde a vida surge, é talvez o fator mais incerto de todos. A fração de planetas onde a vida evolui para inteligência é outra incógnita. Sabemos que a vida surgiu na Terra há bilhões de anos, mas a evolução da inteligência levou muito mais tempo. E mesmo entre as espécies inteligentes, nem todas desenvolvem tecnologia de comunicação. A fração de civilizações inteligentes que desenvolvem tecnologia de comunicação depende de fatores como a sua estrutura social, a sua cultura e os seus recursos disponíveis. E, finalmente, o tempo de vida de uma civilização comunicativa é uma questão que nos confronta com a nossa própria mortalidade. Será que as civilizações tendem a se autodestruir antes de terem a chance de se comunicar com outras culturas? Refletir sobre os valores de cada fator da equação de Drake pode nos ajudar a encontrar um certo conforto em meio à incerteza. A incerteza em relação a esses valores nos lembra da nossa ignorância sobre o universo e da importância de continuarmos a explorar e a aprender. A equação de Drake não nos dá respostas fáceis, mas nos convida a fazer perguntas difíceis, a questionar as nossas suposições e a expandir o nosso conhecimento. E, no final das contas, a busca por respostas é o que nos torna humanos. Confrontar a incerteza da equação de Drake pode despertar diferentes emoções em nós. A possibilidade de estarmos sozinhos no universo pode ser assustadora, mas também nos lembra da importância de valorizarmos a vida na Terra e de protegermos o nosso planeta. Se somos a única civilização inteligente em nossa galáxia, temos uma responsabilidade ainda maior de preservar a nossa cultura, a nossa história e o nosso meio ambiente. A equação de Drake, em sua essência, é um chamado à ação. Um convite para que nos tornemos melhores, para que cuidemos uns dos outros e para que nos preparemos para o futuro, seja ele qual for. O futuro da busca por vida extraterrestre se revela diante de nós, como um horizonte repleto de promessas e desafios. Novas tecnologias e missões audaciosas estão sendo desenvolvidas, impulsionando a nossa capacidade de explorar o cosmos e de procurar por sinais de outras civilizações. Telescópios espaciais de última geração, radiotelescópios mais sensíveis e missões de exploração planetária mais ambiciosas nos oferecem ferramentas poderosas para desvendar os mistérios do universo e para responder à pergunta que nos assombra há séculos. Estamos sozinhos? Já se imaginou testemunhando a descoberta que mudará para sempre a nossa compreensão do cosmos? É importante, nesse momento, cultivarmos um olhar crítico em relação às notícias sobre novas descobertas. A busca por vida extraterrestre é um tema que desperta grande interesse no público, o que pode levar ao sensacionalismo e à divulgação de informações científicas imprecisas ou exageradas. Antes de celebrarmos uma nova descoberta, é fundamental verificarmos as fontes, analisarmos os dados com cuidado e evitarmos conclusões precipitadas. A ciência exige rigor e honestidade intelectual, e a busca pela verdade deve ser sempre a nossa prioridade. As estratégias de busca por inteligência extraterrestre STI envolvem a busca por sinais de rádio, lasers e outras tecnologias artificiais, que possam ser produzidas por civilizações avançadas. Radiotelescópios gigantescos, como o Square Kilometer Array SKA, estão sendo construídos para aumentar a nossa capacidade de detectar sinais fracos e distantes. Além disso, missões espaciais estão sendo planejadas para explorar planetas e luas que podem abrigar vida, como Europa, uma lua de Júpiter que possui um oceano subterrâneo, e Titã, uma lua de Saturno que possui uma atmosfera densa, e lagos de metano líquido. Houve um caso que ilustra bem os desafios da busca por sinais de inteligência extraterrestre. Um sinal de rádio incomum, captado por um radiotelescópio, despertou o interesse da comunidade científica. O sinal parecia ter uma origem artificial e não se encaixava em nenhum padrão conhecido de interferência terrestre. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, os cientistas descobriram que o sinal era, na verdade, uma interferência produzida por um satélite em órbita da Terra. Esse caso nos lembra que
a busca por sinais de inteligência extraterrestre exige paciência, persistência e um rigoroso controle de qualidade dos dados. Imagine, por um instante, o momento em que finalmente detectamos um sinal inequívoco de outra civilização. Visualize o impacto dessa descoberta na humanidade e na nossa visão do futuro. A confirmação da existência de vida extraterrestre seria um evento transformador que mudaria para sempre a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Nossas filosofias, religiões e ciências seriam profundamente afetadas. A humanidade se uniria em um esforço comum para aprender mais sobre essa nova civilização e para estabelecer um contato significativo. O futuro da humanidade seria para sempre alterado. A busca por vida extraterrestre não é apenas uma aventura científica, é uma busca por um futuro melhor para todos nós. Chegamos ao fim desta jornada, mas a busca, essa nunca termina. A busca por vida extraterrestre, mais do que uma simples aventura científica, se revela como um catalisador para a exploração espacial, o desenvolvimento tecnológico e a reflexão filosófica. Mesmo que, ao final de nossas buscas, não encontremos sinais de vida além da Terra, a jornada em si já se configura como um sucesso. Afinal, ela nos proporciona um entendimento mais profundo do nosso planeta, da nossa origem e do nosso destino. Imagine a busca por vida extraterrestre como a procura por um tesouro perdido. Mesmo que não encontremos o tesouro propriamente dito, a jornada nos ensina sobre história, sobre geografia e, acima de tudo, sobre nós mesmos. Aprendemos a decifrar mapas antigos, a navegar por mares desconhecidos e a enfrentar os desafios da natureza. Da mesma forma, a busca por vida extraterrestre nos ensina sobre a complexidade do universo, sobre a fragilidade da vida e sobre a importância de preservarmos o nosso planeta. Neil deGrasse Tyson nos lembra que a busca por vida extraterrestre é, em última análise, uma busca por nós mesmos. Ao procurarmos por outros seres no cosmos, estamos, na verdade, buscando por um espelho que nos reflita, que nos ajude a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A descoberta de vida extraterrestre mudaria para sempre a nossa visão do mundo, mas mesmo que essa descoberta nunca aconteça, a busca em si já nos transforma, nos torna mais conscientes, mais humildes e mais conectados com o universo. Portanto, convido você a continuar explorando, aprendendo e questionando o universo. A busca por respostas é uma jornada contínua, e a descoberta de vida extraterrestre pode estar mais próxima do que imaginamos. Mantenha a mente aberta, o coração curioso e o espírito aventureiro. O universo é vasto e misterioso, e as possibilidades são infinitas. Quem sabe, o próximo grande avanço na busca por vida extraterrestre não virá de um cientista renomado, mas de um amador apaixonado, de um estudante curioso ou de um sonhador incansável como você. E para finalizar, deixe uma pergunta para reflexão: se encontrássemos vida extraterrestre, como essa descoberta mudaria a sua vida?